De um lado, um bilionário acusado de racismo e xenofobia. Por outro, uma fantoche completamente vendida para a elite mundial. E no meio, os eleitores que querem saber por que sua democracia está forçando-os a escolher entre duas opções terríveis. Às vezes me perguntam por que faço mais vídeos sobre cultura popular quando eu poderia me concentrar em coisas mais importantes, como a eleição presidencial. A resposta é: as eleições presidenciais não são importantes. Correndo o risco de soar batido, eu digo: o sistema é manipulado. Não importa quem esteja no gabinete, a mesma agenda continua avançando. E essa agenda é definida por pessoas que estão longe de qualquer coisa parecida com um processo democrático. Por essa razão, as eleições presidenciais não são nada mais do que um grande show de marionetes destinado a um público gigantesco. Enquanto as massas ficam deslumbradas com as loucuras dos fantoches, apenas alguns prestam atenção aos verdadeiros mestres das marionetes. Quer seja democratas ou republicanos na Casa Branca, o mesmo governo sombrio está nos bastidores, alavancando as políticas definidas pela elite mundial. Eleições presidenciais, junto com o circo da mídia que as rodeia, não é um processo democrático. Elas são uma fachada com pouca ou nenhuma substância. Algumas questões podem ser discutidas, enquanto outras são totalmente ignoradas. A eleição deste ano não é diferente. A agenda já está definida e cada um dos candidatos estão desempenhando o seu papel. Um rápido olhar para as manchetes ao redor do mundo, ao longo dos últimos meses, revela um forte tema recorrente: terrorismo e imigração forçada. Essa agenda foi forçada para a maioria dos países ocidentais e tem sido um tema controverso em cada um deles. Isso, inevitavelmente, resultou em medo, tensão, divisão. Um coquetel perfeito para justificar mais repressão. De fato, para os últimos anos, a agenda global da elite tem sido particularmente horrível. Em primeiro lugar, permitiu a criação do ISIS, a fim de causar terror, divisão e caos no Oriente Médio. Em seguida, esse terror e violência foram exportados para o mundo ocidental através de inúmeros ataques terroristas. Enquanto isso, uma agenda "devemos aceitar os refugiados" varreu a Europa e a América, resultando na rápida imigração de centenas de milhares de refugiados sírios afetados pela violência. Aqui está uma equação simples: imigração mais terror igual medo, ódio, tensão e pânico. O caos e incerteza resultantes são exatamente o clima que eles estão procurando criar. O lema da elite é Ordo ab chao, ordem a partir do caos. Tendo isso como seu propósito, a elite está intencionalmente procurando trazer o caos para os países, a fim de justificar séria repressão. O movimento "Devemos aceitar os refugiados", que tomou conta do Ocidente, não apareceu espontaneamente do nada. Em 2015, vários países ocidentais aceitaram uma quantidade sem precedentes de refugiados sírios em um processo que foi levado às pressas, de forma impopular e um tanto improvisada. Isso afetou principalmente a Alemanha, 100 mil imigrantes, a Suécia, 65 mil, o Reino Unido, 7 mil e a França, 7 mil, juntamente com a Hungria, a Dinamarca, o Canadá e a Austrália. Esse esforço concertado foi empurrado da mesma fonte, a Fundação Sociedade Aberta, e o bilionário por trás de tudo é George Soros, o homem que quebrou o Banco de Londres. George Soros é financista húngaro-americano, membro proeminente da elite mundial, que é um personagem importante na formação de uma nova ordem mundial. Esse ex-membro do Conselho de Administração do Conselho de Relações Exteriores tem apoiado e financiado numerosas organizações e políticas que permitam a globalização. Ele financiou a campanha de Obama e visita regularmente a Casa Branca para garantir que as suas políticas estejam sendo seguidas. Não se deixe enganar, a organização de Soros não está promovendo a imigração por compaixão. A ideia de fechar fronteiras
e a integração dos imigrantes legais são questões políticas reais que devem ser discutidas em uma questão racional e sensata. Mas, ao associar as políticas anti-Soros com um contexto mais amplo de racismo e fascismo, o tópico inteiro é desacreditado e rejeitado do espaço público. As eleições presidenciais de 2016 são um local perfeito para trazer esta agenda para casa. Toda a campanha de Trump tem girado em torno da imigração. No entanto, ao invés de abordar essas questões de forma racional, que é o que a maioria dos eleitores deseja, ele nunca deixa de ir longe demais, invocando o espírito horrível da intolerância e justificando o uso de generalizações raciais, ao afirmar que o México envia criminosos e violadores e propor a proibição da imigração muçulmana. Trump está muito intencionalmente indo longe demais. A questão não é se Trump é racista ou não. Isso é irrelevante. O que é relevante é a forma como a sua campanha é apresentada na mídia. Os meios de comunicação também têm documentado o surgimento de um movimento apelidado de Alt-Right, ou direita alternativa em português. Vamos ser real. Embora a corrida parecerá apertada, Hillary está lá para ganhar. Ninguém realmente gosta dela. Ela realmente não tem um plano. Ela está completamente comprada e vendida pela elite mundial. Os banqueiros e todos os lobbies que se possa imaginar. Mas ela está configurada para ser a presidente, e o próprio Soros tem estado ativamente envolvido em sua campanha. Os Clintons estão profundamente envolvidos em uma organizações de elite como os Bilderbergs, a Comissão Trilateral e do Conselho de Relações Exteriores. Hillary participou da reunião Bilderberg em 1997. Seu marido, Bill Clinton, participou da reunião em 1991, 2 anos antes de ser eleito presidente. Bill Clinton também é membro da Comissão Trilateral, um grupo de discussão influente fundado por David Rockefeller. Embora Hillary não tenha apresentado uma única ideia original para melhorar o país, ela deu um motivo para votar nela. Porque ela é uma mulher, conforme esta compilação de vídeos. Sem sequer mencionar a série de mortes misteriosas que cercam os Clintons e o embaraçoso escândalo da exclusão de e-mails, já se pode discernir que Hillary não é nada de diferente e novo. Na verdade, ela é a personificação do eterno governo da velha elite mundial. No entanto, a maioria das pessoas acabarão por concluir que ela é a menor dos dois males. O público americano está sendo forçado a escolher entre 2 opções, e ambas são terríveis. Na verdade, as 2 opções são basicamente a mesma opção. Como a maioria das eleições presidenciais no passado, o vencedor já foi escolhido pela elite global, a menos que uma mudança inesperada dos eventos ocorra, Hillary foi feita para ganhar. O papel de Trump nessa história é liderar o movimento anti-Soros, associá-lo com termos horríveis como racismo, misturando-se com o ridículo movimento alt-right. E por último, acabar com tudo de uma forma estúpida. Nesse sentido, Trump é tão útil para a elite quanto Hillary. Ambos desempenham um papel. O de fora provavelmente vai ficar de fora, e o de dentro vai provavelmente ficar dentro. E os americanos realmente não têm uma escolha. A eleição presidencial de 2016 é uma farsa completa. It is a necessity in many areas that the membership maintained its secrecy. Was ordered to fire on them, it had to be an alien spacecraft. The greatest danger of all would be to do nothing. That's one small step for man, one giant leap for mankind.